A história de Davi e Golias é uma das narrativas mais emblemáticas da tradição ocidental, um conto que transcende o tempo e ressoa em diversas culturas. A luta entre o jovem pastor e o gigante filisteu não é apenas uma batalha física, mas uma metáfora poderosa sobre coragem, fé e a luta contra as adversidades. Ao longo dos séculos, essa história tem inspirado gerações, servindo como um lembrete de que, mesmo diante dos desafios mais assustadores, a determinação e a crença em si mesmo podem prevalecer. A narrativa começa em um cenário de conflito, onde os filisteus e os israelitas estão em guerra. Os filisteus, uma potência militar da época, enviam Golias, um gigante de mais de 2 metros de altura, para desafiar os israelitas. Golias não é apenas um guerreiro, ele é a personificação do medo e da opressão. Sua presença intimida os soldados israelitas, que se sentem pequenos e impotentes diante de sua força. O gigante desafia os israelitas a enviar um campeão para enfrentá-lo em um combate singular, prometendo que, se alguém conseguir derrotá-lo, os filisteus se renderão. A proposta é um jogo de azar, mas também uma demonstração de arrogância e desdém. Nesse contexto aparece Davi, um jovem pastor que estava longe do campo de batalha, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele é um simples garoto, sem experiência em combate, mas com um espírito indomável. Quando Davi chega ao acampamento israelita e ouve os desafios de Golias, algo dentro dele se acende. Ele não vê apenas um gigante, vê uma injustiça que precisa ser corrigida. O medo que paralisa os soldados não o afeta. Em vez disso, ele é movido por uma determinação inabalável e uma fé profunda. Davi acredita que Deus está ao seu lado e que, com essa crença, ele pode enfrentar qualquer adversidade. A coragem de Davi é notável. Ele se oferece para lutar contra Golias, mesmo quando todos ao seu redor duvidam de suas habilidades. Os soldados e até mesmo o rei Saul tentam dissuadi-lo, alertando-o sobre a diferença de tamanho e experiência entre ele e o gigante. Mas Davi não se deixa abalar. Ele compartilha suas experiências anteriores, quando enfrentou leões e ursos para proteger suas ovelhas. Para ele, cada uma dessas lutas foi uma preparação para o que estava por vir. Essa confiança não é apenas uma questão de bravura, é uma demonstração de sua fé em Deus e em suas próprias capacidades. Quando Davi finalmente se apresenta para enfrentar Golias, a cena é carregada de tensão. O gigante, ao ver aquele jovem sem armadura, ri e o despreza. Para Golias, Davi é apenas uma criança, um alvo fácil. No entanto, Davi não se deixa intimidar. Ele se aproxima do gigante com uma funda e 5 pedras lisas, um símbolo de sua simplicidade e de sua estratégia. Davi não busca a força bruta, mas sim a astúcia e a confiança em sua fé. Ele se recusa a usar a armadura pesada que Saul lhe oferece, pois sabe que isso não é o que o tornará vitorioso. Ele opta por confiar em suas habilidades e em sua conexão com Deus. A batalha que se segue é rápida e decisiva. Davi lança uma pedra com sua funda, atingindo Golias na testa e derrubando-o. O gigante cai e a vitória do jovem pastor é instantânea e esmagadora. O que poderia parecer uma luta desproporcional se transforma em uma demonstração de que a verdadeira força muitas vezes reside na fé, na coragem e na determinação. Davi não apenas derrota Golias, ele inspira seu povo a se levantar contra a opressão, transformando o medo em esperança. A história de Davi e Golias é rica em lições. Ela nos ensina que mesmo nas situações mais desafiadoras, a coragem pode surgir de onde menos se espera. Davi, um simples pastor, nos mostra que não devemos subestimar o poder da fé e da convicção. Sua vitória não é apenas sobre um gigante físico, mas sobre os medos internos que nos paralisam e nos impedem de lutar por aquilo em que acreditamos. Além disso, a narrativa também nos lembra da importância de acreditar em nós mesmos, mesmo quando todos ao nosso redor duvidam. Davi não se deixou influenciar pelas opiniões negativas dos soldados ou pelo ceticismo do rei. Ele seguiu seu coração e sua fé, mostrando que a verdadeira força vem de dentro. Essa mensagem é particularmente relevante em tempos de adversidade, quando os desafios parecem insuperáveis e a esperança parece distante. A figura de Davi se torna um símbolo de resistência e perseverança. Sua história é um convite para que todos nós enfrentemos nossos próprios Golias, sejam eles medos, inseguranças ou desafios externos.
Cada um de nós pode encontrar a coragem necessária para lutar contra as adversidades que nos cercam. A luta de Davi é, portanto, uma luta universal, uma representação da batalha que todos travamos em nossas vidas. A ressonância da história de Davi e Golias se estende além do campo da batalha. Ela é frequentemente invocada em contextos modernos, desde competições esportivas até lutas sociais e políticas. O pequeno contra o grande é um tema que continua a capturar a imaginação humana, lembrando-nos de que, independentemente do tamanho do desafio, a determinação e a fé podem levar à vitória. Em resumo, a história de Davi e Golias é uma poderosa narrativa de coragem, fé e superação. Ela nos ensina que, mesmo diante de gigantes, é possível encontrar a força para lutar e vencer. Davi nos inspira a acreditar em nós mesmos e a nunca subestimar o poder que reside em nosso interior. A luta contra Golias não é apenas uma história antiga, é um chamado à ação, um lembrete de que todos nós temos a capacidade de enfrentar nossos desafios e sair vitoriosos. A verdadeira vitória não está apenas em derrotar um inimigo, mas em encontrar a coragem de lutar por aquilo que acreditamos, independentemente das circunstâncias.